Nós criamos aí uma primeira página, né, que foi o nosso exemplo 1, tá, ok? Esse exemplo 1, quando eu clico, né, no enviar, tá, ele envia os valores para o meu exemplo 1A, tá, e na URL, né, vai contendo, né, a variável nome, tá, ok? Com o valor, por exemplo, aqui Rafael da Silva, né? E a variável idade, né, com o valor aí, né, de 30. Valores que foram digitados anteriormente aqui. Então, se eu alterar isso, olha, vamos colocar então, por exemplo, aqui Guilherme, tá? Vamos colocar aí a idade, e aí quando eu faço o envio, tenho lá os meus valores na URL. O que nós vamos fazer agora no arquivo de exemplo 1A, que é este arquivo aqui? Vamos capturar esses valores então. Tá? Então o objetivo agora é criar aí, né, dentro do PHP, né, um mecanismo, né, para capturar esses valores. E aí nós vamos perceber que esse mecanismo ele é bem simples, né? Ele não é um negócio, né, complexo, né, simplesmente para capturar esses valores. Então, olha lá, aqui no meu arquivo de exemplo 1A, eu estou criando aqui a minha área PHP, tá ok? Dentro dessa área, assim como nós já fizemos, né, inúmeras outras vezes, eu vou ter aqui a minha variável, tá, para o nome. Assim como nós já fizemos várias vezes, o que nós fazíamos antes, né? Eu colocava o valor fixo aqui, tá ok? Então, para todos os nossos exemplos, né, para todas as nossas aulas até o momento, né, eu começava com o valor fixo, tá? E toda vez que eu precisava alterar, eu mesmo tinha que alterar isso. Porém, a partir de agora, esses valores serão informados pelo usuário através aí, né, de um formulário e esses valores enviados pela URL eu posso capturá-los, então, né, nessa segunda página. E aí vem a pergunta, como eu posso capturar, né? Então, para fazer isso, eu vou utilizar uma variável global do PHP, né? E como é uma variável, ela começa com cifrão, tá? E aí, essa variável vai ser a variável do tipo request, tá? Então, basta eu colocar aqui simplesmente cifrão underline request, tá? E dentro aqui do colchete, eu faço a indicação de qual variável, né, que está presente na URL eu quero recuperar, tá, ok? Então, vamos lá de novo aqui, olha, analisando, eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho a variável referente ao nome, e tenho a variável referente à idade. Então eu vou colocar aqui, né, a minha variável nome. Claro que, né, não foi mera coincidência, né, usar aí o mesmo nome. Tá? Então aqui, para aquela caixa de texto, né, na página anterior, eu criei, né, como nome, eu dei o nome, né, para essa caixa de texto, assim como eu dei o nome idade para essa segunda caixa de texto. E aí, para facilitar, vou usar o mesmo nome. Mas lembrando que agora eu estou no PHP. No PHP, uma variável deve começar com o cifrão. Então, idade, tá? Request, e aí eu abro aí, né, as aspas e aqui dentro eu coloco então a minha variável idade. Repare que deste modo, olha, bem simples, né? Eu recebi os valores que foram informados, né, pelo meu usuário e foram valores enviados pela URL. Tá? Neste momento eu estou capturando os valores, né, que foram enviados pela URL, pelo formulário da página anterior. Tá? E uma vez que eu capturo esses valores, eu posso dar aí o tratamento, né, que eu quero. Então, por exemplo, mostrando uma mensagem de boas-vindas, né? Então, olá, a minha variável nome, né? Seja, né? Bem-vindo ao. Nossa, né? Não precisa um bem-vindo todo dessa maneira, né? Vindo ao PHP, tá? E aí, nosso ponto e vírgula aqui, tá ok? Então, repare que aqui dentro eu tenho uma string bem simples, tá? Vou colocar uma string logo abaixo, então eu tenho um echo aqui, tá? E aí vamos começar com uma quebra, então uma quebra de linha aqui, um BR, tá? Sua
idade, tá? Então, é a sua variável aí, idade. E aí eu tenho seguido aí, né, anos. Então, olha lá como estamos aqui, tá? Vamos dar um Ctrl S para salvar, tá? Então, só mostrando isso no navegador, como estamos aqui, olha, tá? Então, para este exemplo aqui, vou voltar na página anterior, então foi colocado aí Guilherme, 41, quando eu clico no enviar, então repare que o valor que foi digitado, eu capturo ele, monto uma frase, né, que é exibida pelo eco, a mesma coisa acontece com a idade. Para este exemplo, olha, é simples, na verdade ele está recebendo tudo texto, então mesmo que eu faça uma inversão de valores, coloque aqui 41 e aqui eu coloque Guilherme, tá? Nós vamos perceber que, né, para este exemplo nada muda, tá? Até porque o PHP ele vai receber os valores aí, né, e aí ele faz as devidas conversões. Então, nesse caso, ele entendeu tudo como texto, tá? Então, ele pegou lá, olá 41, seja bem-vindo ao PHP, sua idade é, né, Guilherme anos, ok? Eu não precisei, eu não fiz nenhuma operação, por exemplo, aritmética, né? Mas vamos fazer agora nessa continuação, tá? É importante observar aqui um ponto, né? Não vai ser neste primeiro momento, né? Mas vai ter um momento onde eu vou fazer validação de informações, né? Se eu espero aqui, né, que o meu usuário, né, digite um número, né, já que eu estou pedindo a idade, eu estou esperando um número inteiro. Então eu vou ter que fazer uma verificação para que seja digitado um número inteiro, né, entre aí, né, as idades possíveis, né? Então entre 0, né, 100 anos, 110 anos, aí, né? Então eu vou ter que considerar isso, tá? Bom, mas validação, né, a gente é um tópico aí bem à parte, né, porque a gente tem muita coisa para ver. Então eu vou colocar aqui, olha, Guilherme, vou colocar aí o nome completo agora, tá? E vamos colocar então aqui a idade, tá ok? Quando eu faço o envio, então tem lá os meus valores. Só para realizar uma operação matemática, uma operação aritmética aqui, olha, eu vou pegar, a partir da variável idade, eu vou calcular quantos meses essa pessoa já viveu, tá? Então, como que eu faço isso? Eu pego a minha variável idade, né? Opa, tá? Então, pegando aqui a minha variável idade, cifrão idade, só um minutinho aqui, idade, multiplico por 12, ok? Então, olha lá, bem simples, realizei uma operação aritmética de multiplicação. Então, o PHP entende nesse momento que é um número sendo multiplicado por um outro número, tá? O conteúdo da variável é numérica, né? Tá? Então, uma variável inteira, tá? E aí o resultado, né, consequentemente, vai ser número, tá? E vai ser colocado, então, na minha variável meses. E, por fim, um outro eco, né? Vou colocar agora um parágrafo só para dar um espaçamento, né? Você já viveu, ok? Variável meses, seguido, né, do string meses. Tá? Então, meu exemplo vai ficar dessa maneira. Tá? Então, reparem que aqui, olha, vamos dar um Ctrl S, vamos ver como isso vai ficar no nosso navegador. Vamos dar um atualizar aqui. Olha lá, então você já viveu 492 meses. Tá? Então, o intuito nosso aqui é como capturar, né, esse valor, né, Guilherme Henrique de Souza, que está associado à variável nome, né, que está presente na URL, como que eu capturo ele dentro do PHP? Eu capturo ele dentro do PHP através dessa variável global, cifrão underline request, dentro do colchetes eu coloco, né, o nome aqui da minha variável. Então, para essa primeira foi nome, né, para essa segunda foi idade. Tá? E aí, uma vez que eu faço dessa maneira, eu dou aí, né,
o devido tratamento que eu quero. Então, posso realizar uma operação aritmética de somar números, calcular média, verificar se o aluno está aprovado, né? Daqui a pouco a gente vai entrar, né, na parte de banco de dados, eu vou querer pegar essas informações todas e salvar num banco de dados, tá? Então, repare que aqui, tá, esses valores são enviados pela URL. Tá? Eu ainda não mencionei, tá, mas eu vou mencionar depois, mais adiante, né? Aqui no formulário, né, eu criei somente form, né, eu disse lá que nós temos um segundo parâmetro que nós vamos usar bastante, que é um método, tá? E basicamente aqui o método de envio, né, é o método get. Tá? O método get ele deixa as informações, né, basicamente deixa as informações visíveis na URL. Tá? Isso é interessante para algumas situações e não muito interessantes para outras, né? Vamos imaginar aqui que eu estivesse fazendo um formulário onde eu estou cadastrando, né, a senha aí, né, para o meu site. Tá? Se eu deixar simplesmente dessa maneira, a informação, a senha ficaria visível na URL, né? E aí qualquer aspirante a hacker, né, é possível aí, né, de verificar o fluxo das informações sendo enviadas na rede, facilmente conseguiria, né, capturar e ver a senha aqui, tá? Então nós temos depois um segundo método de envio que é o post, tá? O post, entre outras, né, características, ele não vai deixar informação visível aqui na URL, tá? Então é a primeira diferença entre get e post, tá? O get ele deixa a informação visível na URL, tá? É muito interessante para algumas situações, né? Deixar isso visível, tá ok? Mas em outras vai ser interessante que isso fique oculto, tá? É importante mencionar também que o get ele tem um limite, né? Essa string aqui toda, né? Ela tem um limite de tamanho, né? Ela não pode ser aí mais, né? Não vou me recordar agora o tamanho exato aqui, mas ela é limitada, tá? Então eu não posso colocar muitos campos, não posso determinar muitos valores, enquanto o post ele acaba ficando mais sem limites. Eu posso usar ele para qualquer situação. Para esse primeiro exemplo, a gente vai deixar aí simplesmente ele no método get. Na verdade, eu não precisei informar nada aqui, porque o padrão do HTML, né, ao criar um formulário é utilizar o get. E aí, quando eu quero utilizar o post, tá, basta vir aqui e alterar. Porém, para o PHP não muda nada. Essa variável request, né, ela é capaz de ler aí tranquilamente um get, tá, quanto um post. Okay? Então, para nós aqui não muda nada, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer algumas alterações, tá ok? E aí a gente encerra aqui essa explicação, tá? Dessa maneira, tá bom?